A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O Primeiro Diário de Viagem. Eita glória! Pode preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. E para você ver, postamos com uma semana de antecedência. Estou gravando essa aula no dia 16 de julho. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Primeiro Diário de Viagem. Observe o seguinte, nesse trimestre nós estamos estudando a vida e a obra do apóstolo Paulo. Aqui, por exemplo, vamos estudar a sua primeira viagem missionária, com relação aos lugares e aquilo que aconteceu com ele e Barnabé. Mas você sabe que eu sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo vou realizar uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog oficial. Chegando lá, você clica no menu Adolescentes e vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adolescentes, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar, você pode realizar a dinâmica com os alunos, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar: quem participou dessa primeira viagem missionária? Isso mesmo, quem participou? De quem era a liderança nessa viagem missionária? Aonde passou Paulo? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algum milagre? Será que eles foram perseguidos? O que aconteceu com o apóstolo Paulo e seus companheiros nessa viagem missionária? Eu acho interessante você questionar seus alunos, pois assim você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento. Pergunte também se eles já fizeram alguma viagem missionária, já foram realizar a obra do Senhor. Como foi essa viagem missionária? Qual foi a sua experiência diante dessa viagem? Questione também os seus alunos. Quem de vocês já fizeram evangelismo? Já saiu pela rua, pelo bairro, pela cidade, evangelizando? Aconteceu alguma coisa diferente nessa viagem missionária? Por que eu falo isso? Porque na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, a dificuldade foi grande, viu? Não sei a sua, mas a viagem de Paulo missionária teve bastante dificuldade. Concorda comigo? Então veja só, professor, você vai fazer a mesma coisa. Você pode iniciar fazendo perguntas aos seus alunos, assim como eu fiz. Anota tudo aí, viu? E leva para a sua turma. Mas é importante você não ficar respondendo. Veja só, eu perguntei, questionei, mas não dei resposta nenhuma. Até porque essas respostas serão respondidas no decorrer da sua aula. Por isso,
Pergunte, espera a resposta. Se ninguém participar, não responda também não. Como eu disse, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas, mas sempre dê oportunidade para a sua turma estar participando. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos capítulo 13, versículo 4 ao 15, logo em seguida, 43 ao 49. Recomendo você que é professor, ler o capítulo todo, para que você possa ter uma ideia, entender, dominar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E na sala de aula, faça a leitura compartilhada com seus alunos. Seus alunos precisam ler a Bíblia, viu? E você, como professor, tem esse papel de estar incentivando, motivando a leitura dos seus adolescentes. Como é que você está fazendo? Existe algum desafio? Você já propôs com seus alunos um desafio para ver quem consegue ler a Bíblia toda? Ou somente o Velho Testamento, o Novo Testamento, ou algum livro? Faça um desafio com seus alunos. Assim, você estará abençoando e também será abençoado. Dando seguimento, vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe nele. Atos capítulo 14, versículo número 15. Essa era a mensagem. Se convertam, aceite, muda de vida, se liberte, saia do pecado. O apóstolo Paulo sempre estava pregando para que o povo pudesse se converter. E quem se converte muda de vida e de comportamento, pois está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo, o pecado, o mal, não terá domínio sobre vós. Como é que está isso na sua vida? Dando seguimento, vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. Toda quinta-feira nós postamos vídeo chamada e despertador dos adolescentes. Por isso, já nos segue também em nossas redes sociais. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou hora de aprender. Veja só. Em sua primeira viagem, Paulo saiu da Síria, passou pela ilha de Chipre, regiões da Cilícia, Panfilha e Pisídia, que estão na Ásia Menor, que você sabe que é a Turquia. Ele, juntamente com Barnabé, tinha a estratégia de pregar nas sinagogas. Esta pregação se baseava de forma consistente nas escrituras sagradas. Veja só, nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, e convidou também a Marcos para fazer a sua primeira viagem missionária, tá ok? Enviado pela igreja da Antioquia da Síria. E saíram pregando a palavra do Senhor, especificamente ali na região da Ásia Menor. Até aí tudo bem? Nessa viagem, a sua primeira intenção, o seu foco, a sua estratégia era parar nas sinagogas e pregar a palavra do Senhor, porque os judeus estavam sempre na sinagoga todo dia de sábado. Os judeus iam na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé aproveitaram esse momento para transmitir a palavra do Senhor. Mas vamos saber o que foi que aconteceu. Lembrando, a sinagoga não eram igrejas, era um grande salão onde judeus iam e se reuniam para ouvir a palavra de Deus, tá ok? E é exatamente nessa sinagoga, reunião dos judeus, que Paulo começou a pregar a palavra e muitos começaram a se converter a Cristo Jesus. Vamos ver o que foi que aconteceu na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nosso tópico 1, que traz por título: a parada em Pafos para conversar com o governador. A primeira parada de Paulo e Barnabé e João Marcos foi na ilha de Chipre. O barco chegou à cidade de Salamina e eles logo começaram a falar de Jesus nas sinagogas. Observe, eles atravessaram toda a ilha até chegar do outro lado, na cidade de Pafos, sempre pregando o evangelho. Em Pafos, conheceram duas pessoas: o governador da ilha, chamado Sérgio Paulo,
e seu amigo mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus ou Elimais. Sérgio Paulo era quem administrava a região. O mágico não queria que o amigo entendesse a palavra de Deus e ficou atrapalhando. Por isso, Paulo repreendeu e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? A consequência da má conduta de Elimais foi uma doença. Ele ficou cego. O governador presenciou isso e passou a acreditar em Deus. Tanto Sérgio Paulo quanto Bar-Jesus tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e servir a Deus, mas um deles se opôs a Deus. Elimais não só rejeitou a mensagem de salvação, como também quis atrapalhar o amigo de entender as Escrituras. Isso, porém, não impediu a ação do Espírito Santo. Paulo não desistiu da pregação. Essa história nos leva a pensar sobre o tipo de amigos que somos. Somos aqueles que ajudam as pessoas a se aproximarem de Deus ou os que os afastam do caminho? Ei, Jesus amado, é forte, viu? Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, Barnabé e João Marcos saíram a pregar a palavra do Senhor. Chega aqui agora em Pafos. Nessa ilha, conhece o governador, o administrador da ilha, chamado Paulo Sérgio. Paulo Sérgio tem um amigo não é amigo não, viu? Muito pelo contrário, um tirado a mágico, a profeta, a todo espiritual. Mas, no entanto, quando Paulo começa a pregar a palavra para o governador da ilha, Paulo Sérgio, ele começa a entender os mistérios de Deus. Mas, no entanto, o seu amigo chamado de Elimais ou Bar-Jesus começa a colocar impedimento, dúvidas no coração do governador da ilha, para que ele não pudesse se converter a Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo, cheio da autoridade de Deus, observe, cheio da autoridade de Deus, não perde oportunidade, repreende Bar-Jesus, deixa bastante claro que ele está sendo usado pelo diabo para impedir a salvação do Paulo Sérgio. E na mesma hora é repreendido e acometido de uma doença. Ele fica cego. E quando o governador da ilha observa, diz: tem algo diferente mesmo. Esses homens têm uma autoridade diferente. Esses homens falam e cumprem aquilo que está sendo dito. Eles têm vida para estar pregando. E quando o governador observa e vê que o seu amigo está cego, depois de uma repreensão de Paulo, ele agora decide: eu preciso aceitar esse Jesus, porque essa é a mensagem verdadeira. E, no entanto, o seu amigo, Bar-Jesus, fica cego, porque não deu crédito e ainda se opôs à obra do Senhor. Entenda o seguinte: todo e qualquer homem ou mulher que se levantar contra a obra do Senhor vai ter doença. Ei, Jesus amado, vai ter dificuldade. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, que se levantar contra o povo de Deus, contra a pregação do Evangelho, tenha certeza que ele vai pagar um preço muito alto, porque o nosso Deus não deixa barato. Isso mesmo, aquilo que a pessoa planta vai estar colhendo. Por isso, Paulo repreende Bar-Jesus, ele fica cego e o governador da ilha se converte a Cristo Jesus por nome Paulo Sérgio. Irmãos, a obra de Deus ninguém pode impedir. A dificuldade pode vir. As lutas podem vir, mas ninguém consegue impedir o crescimento da obra do Senhor. Agora, meu irmão, você, nós não podemos parar de realizar. A obra do Senhor não pode parar diante das adversidades, diante das magias, das forças. Não podemos parar. Precisamos pregar o Evangelho como está escrito. Concorda comigo? Incentive aos seus alunos a pregar o Evangelho em qualquer situação. Eita glória, eu lhe disse, né? Aqui o alimento é forte. Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte: se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo.
Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, dinâmica digitada, um plano de aula completo para você ministrar essa aula, atividades online, cruzadinha, caça-palavra. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Mas vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: a parada em Antioquia e lista para explicar as escrituras. Da ilha de Chipre, os missionários pegaram outro barco até a região da Panfilha e pararam em Perge. Depois, João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia da Pisídia. A pregação mais longa de Paulo, registrada no livro de Atos, é a que foi feita na sinagoga dessa cidade, na mesma linha do discurso de Pedro, no dia de Pentecoste, e de Estevão, no dia do seu julgamento. O apóstolo Paulo citou as Escrituras Sagradas para falar de Jesus. Jesus ensinou aos discípulos que ele tinha encarnado para cumprir as profecias anunciadas nas Escrituras Sagradas. Quando falamos das Escrituras, queremos dizer o texto sagrado dos judeus, o Antigo Testamento. Por isso, era importante que os apóstolos as conhecessem para pregar a mensagem de salvação. E vemos que eles as conheciam porque as pregações mencionadas no livro de Atos citam muitas passagens do Antigo Testamento. Na sinagoga em Antioquia da Pisídia, então, Paulo pregou para que os judeus entendessem a promessa do Messias e que ela foi cumprida em Jesus. O apóstolo recontou a história do povo de Israel desde a saída do Egito. Explicou que, conforme as Escrituras, Jesus era descendente do rei Davi e demonstrou o significado da morte e ressurreição do Messias para perdoar os pecados. Os judeus presentes na sinagoga aceitaram a mensagem. Entretanto, eles não gostaram que os não-judeus estivessem também ouvindo a pregação do Evangelho e frequentando suas reuniões. Isso provocou um conflito que culminou na expulsão de Paulo e Barnabé da cidade. Mas os que se converteram continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Preste atenção aqui agora para você entender o contexto. A primeira viagem missionária, os apóstolos Paulo, Barnabé e João Marcos paravam sempre na sinagoga para pregar o Evangelho. E quem ficava na sinagoga? Quem ia para a sinagoga? 99% das pessoas que estavam na sinagoga eram judeus. Isso mesmo, 99% eram judeus. E alguns gentios também iam para a sinagoga, mas é coisa mínima. Então, quando o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra, ele está direcionando a palavra para os judeus. Ele está direcionando a palavra para os judeus. Por isso que ele vai fazer igualmente o apóstolo Pedro, igualmente Estevão, começa a contar a história do Velho Testamento, do povo de Israel, para demonstrar que tudo aquilo que estava acontecendo, toda a pregação estava na Bíblia Sagrada. Era a promessa de Deus, era o Messias que era desejado por todos. Todo o povo de Israel esperava, desejava o Messias.
E o apóstolo Paulo aproveita essa oportunidade para transmitir a palavra e comprovar que o Messias já veio, mas, no entanto, foi rejeitado, porque ele não veio para libertar os judeus da opressão romana, e sim do pecado, e sim do mal. Mas, no entanto, os judeus rejeitaram a Cristo Jesus. Os judeus mandaram crucificar a Cristo, mas, no entanto, Deus, o seu Pai, o ressuscitou no terceiro dia, e ele está vivo. E muitas pessoas viram Jesus Cristo por cerca de 40 dias após a sua ressurreição. E essas pessoas estão vivas e testemunhando: eu tive com Jesus, eu vi a Jesus, ele é o Messias prometido. Então, o apóstolo Paulo vai em lugar, sinagoga, ilha após ilha, cidade após cidade, para pregar o evangelho, demonstrando que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, ele não está morto, ele ressuscitou, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. Por isso, Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o Salvador. Os judeus que estavam na sinagoga, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, aprovou. Meu Deus, que palavra bonita, que coisa bela. Muitos que lá estavam aceitaram a pregação, mas muitos também ficaram tristes, porque muitos gentios que estavam ouvindo estavam também alegres, tinham aceitado a palavra. E você sabe muito bem que os judeus não se davam com os gentios. Sempre existia uma diferença, uma certa rejeição. Então, quando eles começam a ouvir a palavra, dizendo que Jesus veio salvar a todos, que Jesus é o Messias não faz acepção de pessoas, isso traz uma grande confusão para a cabeça dos judeus, porque os judeus queriam Jesus Cristo somente para si. Então, se Jesus é o Messias, ele é o nosso Messias, somente nosso, não é de mais ninguém. Mas, no entanto, Deus amou o mundo de tal maneira, isso mesmo, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho para morrer por todo mundo, por mim, por você, judeus, brasileiros, italianos, independente da sua nacionalidade. Cristo veio para morrer no seu lugar porque ele te ama. Então, observa, os judeus começaram a criticar o apóstolo Paulo, porque ele também estava pregando para os gentios, e acabou por muitas vezes sendo expulso para não pregar o evangelho, principalmente porque os gentios estavam aceitando a Deus. Mas ele não para não, viu? Ele continua realizando a obra do Senhor. Da mesma coisa, vou abrir aqui um parêntese, viu? Não para de pregar, não. A dificuldade vão vir. As pessoas podem até não querer aceitar, mas a minha missão é pregar. A sua missão é pregar. Nós não temos poder, autoridade de converter a ninguém. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Agora, sou eu que prego, mas quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Por isso, pregue a palavra, fale da palavra, anuncie a palavra, cumpra com o seu ministério. Ah, pastor, mas eu preguei, ninguém aceitou. Não é com você. Se ele não aceitou, é porque está com o coração endurecido, um coração de ferro, um coração de pedra, que não está sujeito à presença do Espírito Santo. Mas no tempo certo, na hora certa, na sua continuidade, Deus vai tratar com ele, ele vai se arrepender, vai aceitar em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos ainda para o nosso segundo tópico. Observe. Na parada seguinte, em Cônia, Paulo e Barnabé encontraram a mesma posição dos judeus em relação aos não-judeus. Por isso, os missionários precisaram fugir para as regiões vizinhas. Eles partiram e chegaram em Listra, onde um dos resultados da pregação do evangelho foi a cura de um paralítico. Em razão dos milagres que estavam acontecendo, os moradores dali interpretaram que Paulo era o deus Mercúrio e Barnabé o deus Júpiter. Os apóstolos reprovaram os títulos e aproveitaram a oportunidade para pregar que acreditar nesses deuses não serviam para nada. Eles disseram para o povo que precisava se arrepender dos pecados e reconhecer o Deus verdadeiro. Os apóstolos estavam lidando com um grupo que não estava familiarizado com a história de Israel e do rei Davi. Então, eles dedicaram algum tempo para contar aos licaônicos de Deus Criador de Gênesis, que dá alegria em abundância aos que servem.
Esse foi o ponto de contato para explicar o Evangelho. Mesmo assim, depois da mensagem de Deus ser anunciada, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Isso nos ensina que algumas vezes é difícil falar de Jesus, mas nós não podemos parar diante das dificuldades. Devemos seguir em frente, compartilhando a palavra e orando para que o Espírito Santo nos use e convença quem nos ouve. Preste atenção aqui agora. Após Paulo e Barnabé ser rejeitado, quase praticamente expulso, não estava pregando por causa dos judeus, ele chega agora em outra região, na região de Icônia, e lá começa a pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas começam a aceitar, mas no entanto, judeus também, observe, judeus começam a se levantar contra. Por quê, irmãos? Paulo estava pregando que Jesus era o Filho de Deus, e isso para um judeu é difícil. Um judeu acreditar que Jesus é Deus, é Filho de Deus, para ele era algo impossível. Mas nós sabemos que Jesus é Deus e Filho de Deus. Amém até aí? Então Paulo começa agora a pregar a palavra. E quando ele começa a pregar a palavra de Deus, começa a ser feito também grandes milagres. Para você ver, um paralítico andou. Então, quando o apóstolo Paulo e Barnabé começaram a pregar a palavra, as pessoas começaram a se converter. Observe, o paralítico começa a andar, aquela cidade que era idólatra, isso mesmo, aquela cidade que era idólatra, não tinha os princípios judaicos, começaram a dizer o seguinte: olha, esse daí é Júpiter, esse é Mercúrio, esses daí são deuses que estão entre nós. Isso mesmo, começou a pensar que Paulo e Barnabé eram deuses que eles estavam adorando em estátua, em imagem, e que esses deuses, Júpiter e Mercúrio, estavam agora entre eles, e começaram a querer adorar, sacrificar animais em adoração a Paulo e a Barnabé, pensando que eles eram deuses. Meu Deus amado, irmãos, cuidado com a adoração do povo. Você pode pregar, você pode cantar bonito, mas adoração não é para você não. Você pode pregar e as pessoas se converter, mas adoração não é para você não. Você pode ganhar muitas almas, mas adoração não é para você não. E assim estava acontecendo com Paulo e Barnabé, pregando a palavra, as pessoas se convertendo, Cristo Jesus realizando milagres, libertação. E com isso, muitas pessoas começaram a admirar e até mesmo querer adorar a ambos. Mas eles imediatamente se recusaram a receber qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de reverência em seu nome, porque eles não estavam ali no seu próprio nome. Eles estavam pregando o Evangelho, estavam falando de Jesus. Era Jesus que estava operando, era Jesus que estava curando, era Jesus que estava libertando. Eles tão somente eram o porta-voz de Deus, um profeta de Deus, um enviado de Deus para pregar o Evangelho. Mas eles, de si mesmo, não tinham nada para oferecer. Mas o Jesus Cristo que eles pregavam tinha autoridade, tinha poder. Por quê, pastor? Porque é Deus. Ele não era Deus, ele é e ponto final. Então Paulo e Barnabé começam a pregar a palavra, rejeitar qualquer tipo de adoração, deixando bastante claro: eu não sou Deus, Barnabé não é Deus, quem é Deus aqui é Jesus Cristo. Vocês precisam aceitar a Cristo, se libertar do pecado, porque Cristo não aceita idolatria, Cristo não aceita nada disso, a adoração somente ao nosso Pai. Começa a pregar a palavra e muitas pessoas vão se convertendo e mudando de vida. Pensa que a obra parou? Não parou não, eles continuaram realizando a obra do Senhor. Irmãos, a obra de Deus não pode parar. Você não pode parar, você não pode desistir. Vá em frente, porque grande será a obra de Deus na sua vida, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, em nome de Jesus. Deus vai te levantar nesta terra, varão. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste o seguinte: vou lhe indicar aqui um livro. Não sei se você conhece o nosso livro Descomplicando a EBD. Meu Deus, esse livro daqui está sensacional. Se você é professor, recomendo. Aqui vou estar passando para vocês dicas, informações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer
estratégias, metodologias. Vou lhe ensinar como aplicar uma aula, o que você pode, o que não pode fazer. Só aqui nós temos 200 dicas para professores da EBD. Se quiser adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E já sabe também, na descrição desse vídeo tem links para que você possa entrar nos nossos grupos, tá bom? E aproveita, está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Tem aqui também o nosso segundo livro, o Descomplicando a Escatologia. Se você ama escatologia, esse livro precisa estar na sua biblioteca, tá bom? Com frete grátis também para todo o Brasil. Pastor, se eu quiser comprar os dois, tem promoção? Tem promoção sensacional. Vem falar conosco, nosso WhatsApp está passando aqui agora. Uma informação agora sensacional. Se você estiver precisando fazer seu curso teológico com reconhecimento da nossa igreja Assembleia de Deus, presta atenção, estou lançando nesse mês a nossa plataforma de curso. Isso mesmo, juntei todos os nossos cursos. Já temos 2 cursos para professores, temos um curso também de escatologia e um curso básico em teologia. E vamos colocar mais. E a nossa intenção é também lançarmos o nosso curso Bacharel em Teologia. Se você quiser estudar todos os nossos cursos, pagando apenas R$20, isso mesmo, pagando apenas R$20, você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Vou deixar o link da nossa plataforma aqui embaixo. Vai estar escrito, link da plataforma de cursos. Pagando R$20 por mês, você vai poder estudar todos os nossos cursos, porque aqui é assim, você me abençoa e eu também te abençoo em nome de Jesus. Vamos dar seguimento. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a última fase da viagem. Os judeus de Antioquia da Pisídia, Icônia, que não gostaram de Paulo, seguiram o apóstolo até Listra. Ali, na cidade, junto com a multidão, eles causaram tumulto e apedrejaram Paulo. Depois disso, Paulo e Barnabé foram para Derbe. Será que eles desanimaram por conta da perseguição? Claro que não. Eles seguiram a viagem, parando nos lugares onde já tinha passado na ida, para dar ânimo aos irmãos recém-convertidos. A força deles vinha do Espírito Santo. Assim, retornaram ao ponto de partida, Antioquia da Síria. Lá, Paulo e Barnabé fizeram um relatório sobre o que Deus tinha feito em cada lugar que passaram. Observe o seguinte, os judeus de Antioquia da Pisídia, Icônio, perseguiram o apóstolo Paulo e Barnabé até a cidade de Listra e lá levantaram um grande tumulto na cidade para que pudesse haver uma perseguição, isso mesmo, uma perseguição ao apóstolo Paulo, para que ele parasse de pregar o evangelho. Mas ele continuou pregando. Por causa dessa pregação, ele foi até apedrejado. E muitas pessoas pensaram que ele estava morto, mas Deus preservou a sua vida. E te pergunto, você pensa que ele parou? Quem foi que lhe disse? Ele continuou realizando a obra do Senhor. Eles não pararam de realizar a obra de Deus, porque a obra de Deus não pode parar. Quanto mais foram perseguidos, mais continuava realizando a obra de Deus. De repente, teve a necessidade de retornar para Antioquia da Síria, a igreja que tinha enviado. Só que no retorno, eles foram parando em cada lugar, em cada cidade, que eles tinham constituído uma liderança, retornava, passava um tempo pregando, ensinando, formando a liderança e dava seguimento à obra do Senhor. Porque a obra de Deus não pode parar. Paulo e Barnabé, retornando agora para Antioquia da Síria, vai parando, ensinando, formando a liderança e fortalecendo também os ânimos para que os novos convertidos não pudessem parar, não desistissem do evangelho de Cristo Jesus. Quando chegam na cidade, na igreja-mãe, Antioquia da Síria, eles passam todo o relatório, prestam conta o que eles fizeram, quantas pessoas aceitaram a transformação, a libertação, a perseguição que eles tiveram, mas também a vitória. Chama a sua atenção que quem enviou Paulo, Barnabé, foi a igreja. Por isso, quando eles retornam, preciso fazer o seu relatório. Sabe o que é isso? Prestação de conta. Tem muitos obreiros por aí, isso mesmo, obreiros, pregadores pensando que não precisa prestar conta a ninguém, conversar nada da sua vida, faz agenda, faz reunião, meu Deus, convite, sem o pastor saber, tá errado.
tudo que você for fazer na obra do Senhor, fale com o seu pastor, que assim Deus vai estar te abençoando. Aqui você está vendo o apóstolo Paulo retornando para Antioquia da Síria e contando tudo aquilo que Deus fez na vida dele para a liderança da igreja, porque liderança de igreja tem que ser respeitada. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos agora para a nossa conclusão, onde está escrito: Paulo entendeu bem a ordem de Jesus para pregar o evangelho a todas as pessoas. Ele anunciava as boas novas com base nas escrituras, para judeus e não judeus, em muitos lugares diferentes. Assim, muitas igrejas foram surgindo. Aprendemos então que devemos falar de Jesus para qualquer pessoa, para que ela decida se deseja se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Não podemos forçar essa decisão, pois é o Espírito Santo quem trabalha com cada coração. Por isso, vamos compartilhar o que Jesus faz na nossa vida com todos os nossos amigos e familiares, crendo que o Espírito Santo fará a obra de salvação no tempo certo. Eu disse aqui anteriormente que quem salva, quem liberta é o Espírito Santo de Deus. Mas quem prega sou eu, quem estuda sou eu, quem medita sou eu. Agora, quem usa é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá graça, nos dá unção, para que a palavra que venha a ser dos nossos lábios possa chegar com graça, com unção, e o pecador se converter a Cristo. E quando eu falo pecador, é qualquer pessoa, independente da sua posição, se é mais certinho, se é mais torto, meu Deus, se é bom, se é ruim, independente. Eu preciso pregar o evangelho, porque Cristo Jesus morreu na cruz por todo mundo. Por isso, pregue o evangelho a tempo, fora de tempo, para as pessoas próximas, as pessoas longe. Pregue a palavra de Deus, porque assim estará realizando e fazendo a vontade do Senhor. Te pergunto, você concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Já te agradeço pela sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário. Mas você também já sabe que não terminou ainda, porque falta a nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional. Vai te ajudar. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica, da lição de número 5 dos adolescentes, que traz por título O Primeiro Diário de Viagem. Eita glória! Pode preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas vamos para a nossa dinâmica da lição de número 5 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Primeiro Diário de Viagem. Veja só, nesta lição número 5, estamos estudando os lugares aonde o apóstolo Paulo passou e a sua mensagem e a sua pregação e aquilo que aconteceu com ele. Isso mesmo, o diário, o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Então, a minha dica de dinâmica é fazer praticamente a mesma coisa. Ou seja, você precisa organizar com a sua turma um pequeno diário, uma pequena visita também em algum lugar, seja na sua rua, no seu bairro. Isso mesmo, você vai organizar com a sua turma,
Fica conosco até o final para não perder nenhuma dica. Você vai organizar com a sua turma uma viagem missionária, seja na sua rua, no seu bairro. Agora depende do seu tempo e a sua organização. O que é que você pode fazer? Você pode pegar alguns versículos evangelísticos. Vou deixar para vocês 15 versículos evangelísticos. Vocês podem escrever num pedacinho de papel em post-it, tá bom? Pode ser post-it. Sair em vários lugares colando. Isso mesmo, colando. Um outro dia, lá na Assembleia de Deus, em Teolândia, os adolescentes fizeram o seguinte: fizeram atividade semelhante a essa. Escreveram bastante versículos evangelísticos em post-it, saíram no supermercado, isso mesmo, e colando nas mercadorias. Logo, quem comprava o produto levava de presente um versículo produzido, desenhado, bonito, uma coisa bem organizada e bem preparada. Vocês podem fazer a mesma coisa. Separa frases bonitas, palavras bonitas, versículos da Bíblia Sagrada. Dá para os seus adolescentes organizar, enfeitar, desenhar. Pode ser em post-it. E eles vão sair distribuindo pela cidade, pelo comércio. Tá bom? Principalmente se na sua cidade tem algum cristão que tem algum comércio, um supermercado, já pode conversar com o dono do mercado para que vocês possam colocar um pedacinho de papel contendo um versículo da Bíblia Sagrada para que as pessoas possam comprar o produto e também serem abençoados com a palavra de Deus. Pastor, não tem ninguém, aqui é pequeno. Você pode sair distribuindo cartazes pela rua. Fique à vontade. O que você não pode é não fazer nada. Uma observação. Observe que aqui foi um diário. O que aconteceu com o apóstolo Paulo. É interessante, na sua próxima aula, você conversar com seus alunos. Aconteceu alguma coisa diferente? Vocês perceberam que teve pessoas que ficaram felizes ao receber o papel, ao receber um post-it, ao receber um cartão visita, ao receber um marcador de Bíblia? Vocês perceberam alguma diferença? Tem pessoas que ficaram felizes, foi. Teve gente que nem quis pegar na minha mão. Por que será? Calma, isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Você está entendendo? É um diário. O que foi que aconteceu com eles? Seus alunos saíram para evangelizar, entregar folhetos, entregar post-it, marcador de Bíblia. Isso agora é a sua organização. Mas, no entanto, quando retornar para a sala de aula, seja no mesmo dia ou um outro dia, eles precisam falar qual foi a experiência. Todas as pessoas receberam bem, não receberam, aconteceu alguma coisa diferente, e isso que vai ser o diário. Meus irmãos, vai ser sensacional e que através dessa ação evangelística, desse diário, as pessoas possam aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Para facilitar a sua vida, já vou deixar aqui agora, pega por gentileza aí sua caneta, seu caderno e faça as suas anotações. Vou deixar para vocês 15 versículos evangelísticos que vocês podem estar utilizando nessa atividade e nessa dinâmica. Outra coisa, faz aquele vídeo todo especial e me marca lá no meu Instagram que eu mando a patinho todo especial. Vamos colocar os nossos adolescentes para evangelizar. Cabe a mim e cabe a você. Anote aí versículos evangelísticos. João capítulo 3, versículo de número 16. É sensacional. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. João capítulo 14, versículo 6. Atos capítulo 4, versículo 12. Ainda tem mais. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Lucas capítulo 19, versículo 10. João capítulo 6, versículo 47. Romanos capítulo 5, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 13. João capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 1. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. O que é que você vai fazer? Pegar esses versículos evangelísticos, pode pegar frases também, fica à vontade. Vai escrever em post-it, vai organizar um marcador de Bíblia, um convite, fica à vontade.
A grande atividade é que seus adolescentes estarão saindo para evangelizar, assim como o apóstolo Paulo e Barnabé saíram para pregar a palavra do Senhor, e lá aconteceram várias coisas. Sua turma também vai sair para evangelizar na sua rua, no seu bairro, na sua roça, de acordo com a sua localidade, tá bom? Eu disse, pode até visitar um supermercado e colar os post-it nas mercadorias. Fale primeiro com o dono do supermercado. Vai ficar sensacional. E na próxima aula, eles vão precisar falar o que foi que aconteceu, teve alguma novidade, pessoas aceitaram, gostaram, falaram com eles, não falaram com eles, receberam bem, não receberam bem. Vai ser o momento de falar o que aconteceu. Ou seja, sua turma também estarão fazendo um diário. Como foi a sua viagem missionária pela sua rua e pelo seu bairro? Eita glória! Pergunta o seguinte, você gostou? Pastor, eu gostei, mas vou modificar. Fique à vontade, aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão de atividade que você possa realizar com a sua turma. Se quiser também, pode criar com a sua turma um ato evangelístico na frente da sua igreja. Eu disse, é seu tempo e a sua organização. Mas também não adianta falar de evangelismo e ficar na igreja, não. Tem que sair, tem que ir para a rua, viu? E que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Que essa palavra seja aplicada no meu e no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima dinâmica.